Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. 2h01, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito boa tarde para você que está curtindo agora o Cidade do Esporte, programa que te deixará muito bem informado com informações dos 4 grandes do Rio de Janeiro e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Ao meu lado, Bruna Vitória, ela que está num dia agitado aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Juan? Boa tarde. Pois é, hoje a gente com um dia bombando com esportes, informações, crise, polêmicas. E a gente começa a falar de uma delas já já. Antes, vamos girar destaques? Vamos girar destaques aqui na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Flamengo. Diretor executivo Rodrigo Caetano nega que tenha autorizado a entrada de torcedores organizados ao Ninho do Urubu e avisa que novos incidentes não serão tolerados grupos de torcedores e entregará uma carta com cobranças aos jogadores no embarque para Brasília. Vamos falar da equipe do Vasco da Gama. Com média de 2 gols por jogo, o Cruz Maltino supera o problema do ano passado e o ataque Cruz Maltino passa a ser um ponto forte na equipe. Zagueiro Henrique comemora bom momento com a camisa do Fluminense e afirma que vinha jogando mal pela falta de ritmo de jogo. Zagueiro Emerson melhora da lesão na coxa, mas ainda é dúvida para a partida de amanhã contra o Volta em São Januário. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Fique conosco até as 2h30 no Cidade do Esporte. Cidade do Esporte. E vamos falar da equipe do Flamengo, afinal, no rubro-negro, o dia tem sido agitado. Rodrigo Caetano falando, ainda repercutindo a situação dos torcedores que aconteceu no dia de ontem, ou seja, uma semana que começa com ares de crise na Gávea, ou melhor, no Ninho do Urubu, Mauro Santana. Beleza, Juan? Forte abraço para você e para toda a galera que está acompanhando aqui a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora há pouco, os jogadores do Flamengo deixaram aqui o Ninho do Urubu, a reportagem da Bradesco ainda marcando presença. Agora há pouco também falou o Jorge, mas logicamente a declaração de maior repercussão foi a do diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, justamente um dos personagens principais do incidente de ontem, entrada não autorizada de 8 integrantes de torcida organizada aqui no CT de Vargem Grande. Houve uma nota oficial, inclusive, no final da manhã, da torcida jovem do Flamengo, de que teria sido autorizada pelo próprio Rodrigo Caetano a ingressar no CT rubro-negro. E, portanto, não se configuraria a invasão que foi descrita na nota oficial de repúdio emitida oficialmente pelo clube na tarde de ontem. Rodrigo Caetano reitera que em nenhum momento autorizou a entrada dos integrantes da torcida organizada aqui no Ninho do Urubu. Eu tive acesso a essa nota somente agora, porque te confesso que são tantos os afazeres aqui que a gente acaba, realmente isso aí deixou de ser relevante, porque tornou-se um caso de segurança, né? E não um caso nosso do futebol. E vou falar de forma para todos, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Quando nós estávamos aqui para iniciar o treinamento ontem, ou ainda numa reunião que sempre fizemos pós-jogo, nos foi comunicado que tinha um grupo de torcedores lá fora. E claro que, como vocês todos têm o meu telefone, a coisa mais fácil que tem é ter acesso ao meu telefone. Inclusive estou pensando em modificar por conta disso. Não por vocês, mas por aqueles que têm acesso. E foi dito que queriam falar com os torcedores, é óbvio que isso foi negado. Em momento nenhum teve autorização. Se vocês têm que esperar o término do treinamento muitas vezes, ou chegar no final do treinamento vocês terem acesso, por que teria atitude diferente com um grupo que se diz organizado do Flamengo? Por quê? Então, estou há muito tempo no futebol, não gosto que se coloque dúvidas, tá? Em relação não só à minha profissão como à conduta. Então eu vim aqui falar para todos vocês que isso não existiu. Eles entraram, tentei demovê-los da ideia, não consegui, tive insucesso e fui muito claro, se vocês vão entrar, nós vamos tomar as nossas providências. Infelizmente não deu tempo.
Porque quando nós começamos a solicitar o aumento de segurança, infelizmente eles aqui já estavam. Posteriormente a isso, a intenção foi minimizar o estrago, tanto que não houve interrupção de treinamento, não houve qualquer tipo de interferência no treinamento do Muricy. Aí entra o meu trabalho em tentar fazer o possível para que isso não atrapalhe. E aí sim, para que eles saíssem após o término do treinamento, 4, 5, 6 atletas tiveram uma breve conversa com eles, de não mais do que 15 minutos, e aí também faz sentido. Excetuando o fato lamentável da invasão, que entraram sem qualquer tipo de autorização, a conversa ela foi dentro de algo razoável, né? Até porque nós, aí naquele momento, nós já tínhamos segurança suficiente para que, óbvio, não fugisse do controle. Posteriormente a isso, eles saíram, e foi isso que está traduzido na nota do Flamengo, mas que por conta, muitas vezes, de interpretações dúbias, como você mesmo utilizou, eu tenho que vir aqui falar novamente de um episódio lamentável que está se tornando corriqueiro nos clubes. Nós aqui não admitimos isso. Esse aqui é o nosso local de trabalho, e nosso, e muitas das vezes de vocês também. E o que a gente vê hoje aí é, a cada semana, um centro de treinamento invadido, um centro de reunião com torcida que se diz organizada. Isso tem origem, a gente espera que essa cultura no futebol brasileiro modifique, porque realmente eu sou profissional, é lamentável você ter que conviver com isso. E esse discurso do diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, ele vai de encontro justamente à filosofia da administração de Eduardo Bandeira de Mello desde a primeira gestão. O Eduardo Bandeira de Mello, ele não admite, né, a presença, o poder ou a influência de membros de torcidas organizadas que em outras administrações até tinham livre acesso, não só à sede da Gávea, como também em outras situações, nos jogos em que o Flamengo efetuava dentro e fora do Rio de Janeiro, e alguns até tinham passagens e voos fretados do Flamengo, e eles tinham acesso até mesmo aos voos e aos translados para que pudessem também comparecer aos jogos fora do Rio de Janeiro. Isso já aconteceu. Hoje, isso não existe mais. Desde a primeira gestão do Eduardo Bandeira de Mello, a atual administração deixa muito claro um distanciamento desses membros de torcidas organizadas que já tiveram muito mais voz, já tiveram muito mais influência dentro do Flamengo, e hoje existe já um esvaziamento por conta dessa situação. Já não existe uma facilidade tão grande, não só do acesso como do poder desses membros de torcida organizada. Já não é mais da cultura da atual administração, por exemplo, fornecer ingressos de graça. Isso até existe, mas com relação a conselheiros que em algum momento já foram integrantes dessas torcidas ou que dependem politicamente dessas torcidas em alguma situação para que tenham alguma influência política dentro do Flamengo, mas de maneira oficial, a diretoria atual, presidida pelo Eduardo Bandeira de Mello, mantém um distanciamento muito grande. Logicamente que essa postura da diretoria e a nota oficial que foi emitida ontem não teve boa repercussão entre as torcidas organizadas. Já existe uma articulação no sentido de que haja um protesto caso o Flamengo perca o clássico de amanhã para o Vasco da Gama em Brasília pela 4ª rodada da Taça Guanabara. O grupo que inclusive já está a caminho do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o embarque previsto às 13h30 da tarde, Juan. Tá certo, Mauro Santana com todos os detalhes da equipe do Flamengo aqui na Bradesco Esportes FM. Você está no Cidade do Esporte. A gente vai dar um pulinho no intervalo, daqui a pouco volta com muito mais informações dos outros 3 grandes e muito mais. Eu hei de ser, é o meu maior... Cidade do Esporte. Boletim Furnas, rumo ao pódio. Oferecimento Furnas, energia que impulsiona o Brasil. O bicampeão mundial do solo, Diego Hipólito, conquistou o primeiro título da temporada 2016. Com a nota 15,175, Diego ficou com o ouro no solo na etapa de Doha, da Copa do Mundo de Ginástica Artística, deixando para trás o esloveno e o britânico. A brasileira Rebeca Andrade também subiu ao pódio, garantindo a prata nas barras assimétricas. Boletim Furnas, rumo ao pódio. Oferecimento Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Você está ouvindo Cidade do Esporte.
E voltamos com muito mais informações aqui no Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM. Vamos ouvir informações de James Azevedo falando sobre o presidente da França. Falando sobre... James voltou das férias. Voltou das férias, voltou com tudo. Cidade do James na Bradesco Esportes FM com muitas informações. Ele que já está com a corda toda. E vamos com informações do presidente da França e Eurocopa. O James conta pra gente. A Eurocopa 2016 começa no dia 10 de junho na França. O presidente François Hollande acredita que a realização da competição é uma resposta direta aos recentes ataques terroristas que aconteceram tanto no ano passado na França como os mais recentes na Bélgica. Em entrevista nesta terça, Hollande também disse que nunca houve a possibilidade de adiar ou cancelar o torneio e que diante da ameaça eles não podem descartar, esconder ou negar os últimos acontecimentos. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E por falar em jogos de seleções, né? Afinal, Eurocopa são jogos de seleções na Europa. Sexta rodada das eliminatórias acontecem hoje. A partir das 5h30 teremos Colômbia e Equador lá na Colômbia. Às 8h, o Uruguai enfrenta o Peru. Às 8h30 tem Argentina e Bolívia e Venezuela e Chile. E às 9h45 o Paraguai enfrenta o Brasil. O Brasil que não ganha do Paraguai desde 85. Liderança das eliminatórias momentaneamente estão com o Equador. 13 pontos, 3 a mais que o Uruguai, segundo colocado na eliminatória. O último colocado é a Venezuela, que tem apenas 1 ponto na classificação. Você está na Bradesco Esportes FM, no Cidade do Esporte. Cidade do Esporte. O representante mineiro na decisão da Superliga Feminina de Vôlei será um novato. O Praia Clube se classificou pela primeira vez para a decisão do torneio ao derrotar o Minas por 3-0 com parciais 25-21, 25-18 e 25-22 em Uberlândia, ou como quem mora lá fala, Uberlândia. O fator casa acabou sendo decisivo para a classificação do Praia Clube. Afinal, o time venceu os 2 jogos da série que fez como mandante, sendo batido em BH pelo Minas. Assim se garantiu na decisão da Superliga e agora terá pela frente nada mais, nada menos que o Rio de Janeiro, que já está indo para inúmera. Já são 12 finais de Superliga do Rio de Janeiro. Realmente vai ser um jogaço com um favorito, né? Lógico, o Rio de Janeiro já ganhou diversas vezes, já tá na final, e um novato que vem com tudo, com uma das melhores campanhas da Superliga, e esse jogaço vai ser em Brasília, na manhã do próximo domingo, Juan. Tá certo, informações do vôlei aqui na Bradesco Esportes FM, onde tem Rio de Janeiro. A gente tá por aí para trazer informações e muito mais aqui na Rádio do Seu Esporte. Hora de destacarmos mais um clube, o seu clube de coração. Hora de falarmos do Fluminense, o tricolor, para empolgação da galera aqui no estúdio da Bradesco Esportes FM. Arthur Boa chega com todos os detalhes do tricolor da equipe do Flusão. O Flusão que vem fazendo uma boa campanha de recuperação no Campeonato Carioca. Beleza, mais uma vez um abraço a todo mundo ligado aqui no Cidade do Esporte. E o zagueiro Henrique foi contratado no início da temporada pelo Fluminense para ser o principal homem do setor. Porém, começou muito mal a temporada, inclusive ficando no banco de reservas em algumas ocasiões. Porém, Henrique deu a volta por cima e hoje é um dos principais homens do setor defensivo tricolor. E ele fala o motivo desse seu crescimento de rendimento. Então, eu acho que é ritmo de jogo, né? Isso influencia bastante. Acho que o ritmo de jogo, como eu falei, jogo um atrás do outro, você vai pegando ele novamente o ritmo, então as coisas vão naturalmente acontecendo. Acho que isso está acontecendo. Claro que mudou muita coisa, né, quando o livro chegou, então acho que isso facilita também bastante. Então acho que a gente espera que continue assim, todo mundo numa crescente, para que a gente chegue nas finais bem. Esse então Henrique falando que o que faz mesmo a diferença para o seu bom rendimento é a questão do ritmo de jogo, beleza? Um forte abraço a todo mundo ligado aqui na Cidade do Esporte. Beleza, Arthur, né? Essa equipe do Fluminense que vem se recuperando, vem se modificando e ficando a cara do Levir Coupe, um técnico que chegou realmente a estar mudando as coisas no tricolor. Para quem viu o tricolor do primeiro turno, esse do segundo é totalmente diferente, na verdade, da Taça Guanabara. Cidade do Esporte.
Hora de falarmos de automobilismo. James Azevedo chega com todos os detalhes da categoria aqui na Bradesco Esportes FM. Amigos da 91.1, vamos com o giro do automobilismo. Na Fórmula 1, Felipe Massa se prepara para a prova no Bahrein. Espera ter outro bom resultado na pista em que venceu consecutivamente em 2007 e 2008. Massa destacou que é um local em que curte demais. Na equipe Haas, o time americano parou o desenvolvimento do carro 2016 após apenas uma corrida e já foca totalmente no carro do próximo ano, quando uma importante mudança no regulamento acontecerá modificando os carros. Já sobre a provável venda da Fórmula 1, o mandatário Bernie Eccleston não indicou interessados na compra, mas o jornal The Sun falou que o preço dos 35% pelas ações da categoria foi acertado em 31 bilhões de reais. E sobre a polêmica classificação com eliminações que continua no Bahrein, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, falou que o formato ideal ainda não foi encontrado e fica difícil ver como pode ser mais divertido para os fãs neste final de semana. Vale lembrar que tem Fórmula 1 no domingo ao meio-dia, com a prova do Bahrein e transmissão da Bradesco Esportes. Valeu, gente! James Azevedo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos todos cantar. E a gente vai direto com as notícias do Cruz Maltino. Rolou uma pausa, um mistério, porque sempre quando a gente fala de Vasco da Gama, a gente fala de Rani Art e a gente fala de muita informação e muita saudade aqui do pessoal do estúdio. Ranieri, fala aí, quais são as notícias do Vasco? Fala, Bruna, boa tarde para você, para o Juan Rodrigues, que está noticiado com a Bradesco Esportes FM. Já a caminho de São Januário para a última atividade antes da partida contra o Flamengo, que acontece amanhã no estádio Mané Garrincha. Se aí no estúdio tem mistério, o técnico Jorginho não faz muito mistério em relação à equipe que deve escalar para o jogo de amanhã, o segundo clássico consecutivo do Vasco da Gama. Isso porque hoje o treino será aberto à imprensa, que terá acesso a São Januário por volta das 3 da tarde, portanto ainda no aguardo para que tenhamos acesso e possamos acompanhar toda a atividade comandada pelo técnico Jorginho. No entanto, um time que não deve ter muitas novidades, apenas a substituição no gol, a saída de Jordi e a entrada de Martin Silva, que deve estar à disposição do treinador. Ele, que está a serviço da seleção uruguaia, tem uma partida hoje, mas já retorna em voo fretado direto para Brasília após a partida de hoje, que acontece às 8h30 da noite, portanto, já estará à disposição do técnico Jorge. O restante da equipe deve ser toda mantida. O Riascos retorna, está à disposição, mas deve ficar no banco de reservas. Ele treinou normalmente ontem com bola, hoje também deve treinar normalmente. A gente fica no aguardo, esperando para ver a atividade que será comandada pelo Jorginho, qual time ele deve mandar a campo, mas a tendência é de que Madison na lateral direita, a dupla de zaga com Luan e Rodrigo, na lateral esquerda Júlio César, no meio de campo Marcelo Matos, Júlio dos Santos, Andrezinho e Nenê, e o ataque mantido com Jorge e Riascos, é claro, a gente aqui em São Januário aguardando e trazendo todas as informações do decorrer da programação da Bradesco Esportes FM. Bruna. Valeu, Ranieri, com as informações do Vasco da Gama. Lembrando que esse jogaço você acompanha amanhã aqui na Bradesco Esportes FM, transmissão aí da grande equipe da Bradesco Esportes FM. Já eu trago todos esses horários para você anotar, papel e caneta, hein? Você está na Bradesco Esportes FM, você está no Cidade do Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Afinal, o nome da vez é Zlatan Ibrahimovic, que continua fazendo mistério sobre o futuro dele no futebol. Após elogiar a Premier League e admitir o interesse de clubes ingleses na sua contratação, um atacante do Paris Saint-Germain ponderou uma aposentadoria ao final da temporada atual. Em entrevista a um diário sueco, ontem, Ibra revelou a ideia de se aposentar no fim da temporada aos 34 anos e no auge da forma. Os rumores sobre o nome dele são grandes. O West Ham da Inglaterra sondou o craque, mas foi logo descartado. Chelsea, Manchester United e Arsenal são apontados como o futuro do craque sueco. Na Itália, o Milan, que já foi a casa do atacante antes de ir para o Paris Saint-Germain, também é apontado como possível destino. A permanência no Paris Saint-Germain, ao que tudo indica, é a situação mais improvável no momento. Vale lembrar também que há interesse do futebol dos Estados Unidos e também do futebol chinês, né? Inclusive, o próprio governo chinês poderia bancar a ida de Ibrahimovic para lá. Tá com tudo o craque sueco, mas se o governo francês trocar a Torre Eiffel por uma estátua dele, ele fica no Paris Saint-Germain.
Cidade do Esporte. O mineiro Thales Frederico de Souza Silva teve no final de semana qualificação no salto em altura para os Jogos Olímpicos. Mais um brasileiro garantido. Ele venceu a segunda etapa do Campeonato Paulista Menor, Juvenil e Adulto de Atletismo, realizado no Centro Esportivo de Alto Rendimento em Campinas, e fez a marca de 2,29 metros, justamente o índice exigido pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. O resultado passa a ser o novo recorde pessoal de Thales, que recebe o benefício Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Ele ainda tentou saltar 2,32 metros e igualar o recorde brasileiro do Gessé Farias de Lima, mas não teve êxito. Ele que foi integrante da equipe brasileira do Pan-Americano de Toronto e no Mundial de Pequim, o Thales, ele é nascido em São Gonçalo do Rio Abaixo e tinha 2,28 metros como melhor resultado. Ele levou no ano passado a medalha de prata também no Sul-Americano de Lima, no Peru. Você está no Cidade do Esporte, aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM, informado sobre futebol internacional, esportes olímpicos, o seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Quem chega agora é o James Azevedo, falando de UFC. O rapaz é polivalente. Agora é a hora do UFC na programação da Bradesco Esportes, com os ex-rivais brasileiros Anderson Silva e Vitor Belfort, que participarão do UFC 198 na Arena da Baixada no dia 14 de maio e visitaram nesta terça o gramado do estádio. Na ação para divulgar o evento, os dois chegaram a bater bola e mostraram bastante habilidade naquele que será também o palco da competição em Curitiba. Desta forma, ficaram para trás as diferenças em nome do esporte, que com certeza vai agitar o sul do Brasil daqui a menos de 2 meses. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E vamos falar do glorioso Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Gabriel Esquerdo está chegando agora com todos os detalhes da equipe alvinegra, né, que tem o zagueiro Emerson, né, sendo observado. Afinal, ele teve uma lesão no clássico, mas já melhorou, Gabriel? Exatamente, Juan Rodrigues, boa tarde para você, Bruna Vitória, todo mundo que acompanha a Bradesco Esportes FM. Ele foi submetido a exames em General Severiano e teve uma leve melhora no desconforto que ele sentia na coxa esquerda, mas ainda é dúvida e provavelmente até para ser um pouco poupado pela sequência de jogos que o Botafogo vem passando. Tem clássico no próximo sábado contra o Flamengo em Juiz de Fora. Ele deve ser poupado da partida de amanhã contra o Volta Redonda às 7h30 em São Januário. E muito provavelmente quem joga em seu lugar é o zagueiro experiente Renan Fonseca, que jogou 37 das 38 rodadas da Série B do ano passado. E Emerson não vai poder jogar, vai ficar de fora, e ele que vem se destacando bastante, não só na sua função de zagueiro, mas também com cobranças de falta, com muita precisão. O Botafogo já acertou um reforço para o próximo Campeonato Brasileiro, trata-se do meia Marquinhos. Eu já trouxe essa informação na Cidade do Esporte na primeira edição. Ele assinou um pré-contrato com o Botafogo até o final de 2017 e se apresenta à equipe alvinegra assim que o Campeonato Carioca terminar no dia 5 de abril, caso o Botafogo chegue na final. Esse será o último dia do Campeonato Carioca para o Botafogo. E falando do jogo de amanhã, caso o Emerson não jogue, e também com desfalque certo do Ayrton, suspenso pelo terceiro amarelo, o provável Botafogo que começa a partida é o seguinte: Jefferson no gol, Diego na lateral direita, no lugar do Luiz Ricardo, que também está lesionado. A zaga, Renan Fonseca no lugar do Emerson e o argentino Joel Carli, e Diogo Barbosa na esquerda. No meio-campo, Rodrigo Lindoso e Bruno Silva estão confirmados no lugar de Ayrton. Ainda paira uma dúvida se vai se manter o esquema colocando Fernandes para jogar, ou então colocando o esquema 4-2-3-1 com 3 meias, colocando o Gervásio Nunes no lugar do Ayrton, jogando com o Gervásio, também com o GG e com o Salgueiro como meias, e o atacante Ribamar na frente. A gente só vai saber essa informação quando o treinador Ricardo Gomes treinar mais tarde. Hoje o Botafogo treina às 4 horas da tarde. Ele deve botar em campo já a equipe que muito provavelmente começará o jogo de amanhã contra a equipe do Volta Redonda. E durante a programação do Bradesco Esporte Clube, eu trago mais informações da escalação do Botafogo para esse jogo importante. O Botafogo que ocupa a 4ª colocação, o Volta Redonda é o 2º na Taça Guanabara com 6 pontos. O Botafogo tem apenas 4 pontos e uma derrota pode inclusive complicar a classificação da equipe do Botafogo para as semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que os 2 primeiros têm uma vantagem, podendo jogar pelo empate na semifinal, que esse ano é em jogo único. Empatando, os 2 primeiros passam diretamente para a final. Juan.
Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo com informações do Alvinegro do Botafogo. Gosto desta formação com a entrada do Gervásio Nunes. Podia ser interessante até pelo bom início de campeonato carioca que ele fez. Agora o Botafogo tem feito o esquema, né, com o Ricardo Gomes mais no fecha casinha e sai pro jogo quando der, né? Vamos ver se ele vai abdicar realmente desse esquema. Acho muito difícil, mas gostaria de ver o Botafogo um pouquinho mais à frente. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A estrada dos louros, Cidade do Esporte. A gente já tinha falado mais cedo aqui no Cidade do Esporte, primeira edição, que o Aeroporto Santos Dumont vai funcionar em um horário estendido durante os Jogos Olímpicos. Ele que normalmente funciona das 6 da manhã às 10h30 da noite, vai passar também a operar de madrugada, de 10h30 até 6 da manhã, com voos fretados e táxis aéreos, e na aviação comercial de 6 da manhã até 11h59. Com essa ampliação, o Santos Dumont vai poder movimentar 70 mil passageiros e mais de 214 movimentos diários, que são as chegadas e partidas. Isso vai fazer com que mais de 1 milhão de atletas, delegações e turistas circulem tranquilamente pelos aeroportos cariocas. Mas falando nisso, Juan, uma notícia interessante que aconteceu nesse fim de semana, um tanto quanto curiosa e um pouco injusta também. O atual campeão europeu de pentatlo moderno, o irlandês Arthur Lanigan, ele teve a sua preparação para as Olimpíadas prejudicada por causa da espada dele de esgrima, né? O pentatleta foi expulso de um avião da companhia irlandesa Aer Lingus por ter na mala equipamentos de esgrima. Então ele não conseguiu ir para Dublin, para a cidade inglesa de Birmingham, para a disputa de um torneio internacional de esgrima, uma das 5 modalidades que compõem o pentatlo. Lembrando que são natação, hipismo, tiro e corrida, além do esgrima. Ele disse que foi constrangido publicamente por ter sido chutado para fora de um avião quando viajava para uma competição que ele cuidadosamente planejou como parte da preparação para os Jogos Olímpicos. E disse que vai perder a competição e recursos valiosos que gastou com voo e hotel. O pentatleta afirmou que já viajou diversas vezes com essa companhia aérea e nunca havia passado por essa situação. E declarou que as espadas de esgrima eram legais, e ele avisou isso durante o check-in, mas a tripulação afirmou que ele poderia ter acesso a armas perigosas. É mole, irmão? Espada de esgrima? Ela tem a bolinha na ponta, não machuca não. Essa galera tava viajando, né? Cidade do Esporte. Vamos falar mais um pouquinho de futebol internacional, falar de renovações, já que o atacante Robert Lewandowski renovou seu contrato com o Bayern de Munique até 2021, de acordo com a revista alemã Sport Bild. O vínculo iria até 2019. Lembrando que o atacante está no clube bávaro desde 2014, quando deixou o rival Borussia Dortmund numa transferência sem custos, já que Lewandowski estava prestes a terminar o seu contrato. E Gonçalo Higuaín, na Itália, recusou uma proposta da Napoli, tendo em vista uma renovação até 2020. Segundo o Mediaset, o pai e o irmão do atacante são responsáveis pela gestão da carreira do argentino e declinaram a uma oferta de 7,8 milhões de euros anuais. Bruna Vitória tem informação. Pois é, a gente fecha o Cidade do Esporte segunda edição falando de vôlei. A gente já falou de Superliga, né? Que a grande final da Superliga Feminina vai ser Rio de Janeiro e Praia Clube. Mas a gente tem uma notícia boa para a próxima edição da Superliga. O Fluminense conquistou a última vaga disponível na próxima edição. O tricolor carioca derrotou o São Bernardo Vôlei por 3-7-1, com parciais de 28-26, 25-17, 19-25 e 25-22. E encerrou o torneio seletivo com 100% de aproveitamento. O Fluminense também venceu o São José dos Pinhais por 3-7-1 e o Renata Valinhos Country por 3-7-2 no sábado. O técnico comemorou a conquista e lembrou que a próxima Superliga está garantido junto também com o Araraquara. Tá certo, em homenagem à equipe de vôlei do Fluminense, vamos encerrar o Cidade do Esporte com o hino do tricolor. Das 3 cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor. Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.